Presidente Lula manda novo recado a Donald Trump dos Estados Unidos ao dizer que países do BRICS não aceitam reclamações. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que presidente americano deveria receber o Nobel da Paz. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, é intimado novamente pela Justiça da Flórida em processo contra a empresa de Trump. Polícia Federal cumpre mandado de segurança em gabinete de deputado em Brasília acusado de desviar dinheiro público. Baixa da temperatura exige maior cautela dos pais com o sistema respiratório das crianças. Levantamento aponta que não existe quantidade mínima de carne processada considerada sem riscos para consumo. Mais da metade da população nunca foi ao dermatologista, dando espaço às doenças da pele. Mas quando o assunto é estética, o país gasta 140 bilhões de reais por ano em consultas e tratamentos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Hoje foi dia de polícia na Câmara dos Deputados. O principal suspeito de desvio de dinheiro público com emendas parlamentares é um deputado cearense. Mas a operação também foi feita em outros locais. A Polícia Federal aponta que o deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará, teve atuação central em um suposto esquema de desvio de recursos públicos e manipulação de pleitos eleitorais. A investigação envolve o uso indevido de emendas parlamentares para abastecer campanhas eleitorais e garantir apoio político em municípios cearenses. As suspeitas detalhadas em decisão da Justiça Eleitoral do Ceará levaram ao encaminhamento do caso ao STF. A operação da Polícia Federal, denominada Underhand, foi deflagrada nesta terça-feira. Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e em cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, Canindé, Nova Russas e também Baixo. O gabinete do deputado na Câmara dos Deputados, sua residência oficial na capital federal e outros endereços no estado foram vasculhados. Também foi determinado o bloqueio de 54 milhões de reais em contas bancárias de investigados entre pessoas físicas e jurídicas. As investigações indicam que o esquema pode ter atingido ao menos 51 municípios. Segundo a Polícia Federal, os contratos financiados por emendas teriam sido utilizados para montar um Caixa 2 destinado a campanhas eleitorais em 2024. Um dos nomes centrais no esquema seria Carlos Alberto Queiroz Pereira, conhecido como Bebeto do Choró, apontado como operador político do grupo. De acordo com as investigações, ele teria a função de negociar diretamente com os gestores municipais, oferecendo emendas de Júnior Mano em troca de comissões. Atualmente, Bebeto é considerado foragido. A Controladoria Geral da União participou tecnicamente da apuração e o caso agora está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes no Supremo. Em nota oficial, a assessoria de Júnior Mano negou qualquer envolvimento em irregularidades e afirmou que o parlamentar não exerce funções administrativas em prefeituras nem participa de processos licitatórios. A nota reforça o compromisso do deputado com a legalidade e a transparência e expressa a confiança de que, ao final das investigações, sua conduta será reconhecida como correta. A liderança do PSB na Câmara, por meio do deputado Pedro Campos, manifestou apoio à apuração dos fatos, defendendo que o processo siga com respeito ao devido processo legal e à ampla defesa. Em São Paulo, a Polícia Militar e o Comando de Operações Especiais prenderam um homem suspeito de tentar sequestrar o senador Sérgio Moro 2 anos atrás e realizar um assalto milionário em um aeroporto do sul do país. Jefferson Daniel Florencio de Araújo, de 44 anos, estava foragido e foi encontrado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o criminoso foi encaminhado à sede da Polícia Federal de São Paulo. O suspeito foi parado pela polícia durante uma patrulha de rotina do Batalhão de Choque da Polícia Militar. E ao consultar a identidade de Araújo, os policiais viram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por outro crime. No ano passado, ele teria agido no roubo de um avião no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, o assalto terminou com 2 mortos, um policial
e um suspeito. Com o criminoso, foram encontrados celulares e a quantia de R$ 4.000. A participação de Araújo foi no apoio operacional e logístico. Os criminosos também usaram viaturas falsas para abordar a aeronave logo após o pouso e praticar o roubo. Na ação, um policial e um assaltante foram mortos durante a troca de tiros. Uma operação da Polícia Federal descobriu conexões entre o assalto e a cúpula de uma facção criminosa. Em 2023, o PCC planejou o sequestro de Sérgio Moro para facilitar a transferência de chefes da facção para presídios federais. As investigações também indicam que Araújo tem ligações com o PCC, além de ser investigado por um plano de ataque ao Banco do Brasil, em Caruaru. A prisão do criminoso trará novos desdobramentos nas investigações sobre as possíveis atividades criminosas e conexões com a organização criminosa. O caso segue sob a responsabilidade da Polícia Federal, que já tinha destacado a importância da intervenção policial para evitar a execução do plano de sequestro. Uma manhã de violência chocou moradores de uma cidade do Rio Grande do Sul. Um adolescente invadiu uma escola e atacou crianças com uma faca. Um aluno morreu e 2 ficaram feridos. Uma escola municipal na cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, foi alvo de um violento ataque nesta terça-feira. Um adolescente de 16 anos invadiu a escola municipal Maria Nascimento de Acomase e agrediu 4 pessoas, resultando na morte de um menino de 9 anos e outras vítimas feridas. A Brigada Militar informou que o adolescente chegou por volta das 10 horas da manhã na escola com uma mochila e de bicicleta, que deixou na rua. Ele entrou com tranquilidade na escola, deixou um currículo na secretaria e pediu para ir ao banheiro. Em seguida, ele começou o ataque em uma sala com crianças do 3º ano do ensino fundamental. Segundo a Brigada Militar, ele utilizou 2 facões e também jogou rojões, deixando buracos no assoalho de madeira. No fim, o zelador da escola conseguiu segurar o garoto até a chegada da polícia. De acordo com a polícia, o adolescente agressor é paciente psiquiátrico. A tragédia gerou comoção e levou à suspensão das aulas por tempo indeterminado. Uma professora que tentou impedir a agressão contra os alunos também se feriu. A criança que morreu é Vitor André Kungel Gambirazzi, de 9 anos. As outras 2 crianças feridas são 2 meninas de 8 anos. Todos os feridos foram levados aos hospitais da região. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser citado pela Justiça norte-americana. O nome do magistrado apareceu em novo aviso do Tribunal Distrital da Flórida. Ele é réu em um processo aberto pelas empresas ligadas ao presidente Donald Trump. A ação alega que o ministro Alexandre de Moraes violou leis dos Estados Unidos ao determinar o bloqueio de contas de brasileiros em redes sociais sediadas no país. O magistrado tem 21 dias para responder à intimação. Caso não faça, poderá ser julgada a revelia, segundo o rito do sistema judicial norte-americano. Em nota, a Advocacia Geral da União, AGU, informou que está finalizando documentos para eventual intervenção no processo. A atuação dependerá da evolução do caso. O órgão reforçou que o procedimento correto seria via cooperação jurídica entre os países, conforme tratados internacionais em vigor. A AGU acrescentou que o processo ainda aguarda a análise do clerk, espécie de diretor da Secretaria do Tribunal, responsável por revisar e assinar o mandado. Mas até o momento não há decisão do Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida, onde tramita a ação, determinando qualquer intimação do ministro do STF, informou a agência. O caso teve início em fevereiro, quando a Rumble e a Trump Media acionaram a justiça norte-americana. Elas acusam o magistrado de desrespeitar a soberania dos Estados Unidos, ao impor medidas que afetam serviços digitais operados a partir do país. A principal queixa se refere à ordem de bloqueio da conta de Alan dos Santos, influenciador bolsonarista foragido da justiça brasileira. A Rumble foi notificada da decisão em 9 de fevereiro, sob pena de multa diária de R$50 mil. Em resposta, anunciou ao STF sua renúncia à representação legal no Brasil. O governo brasileiro chegou a solicitar a extradição de Santos, porém, a solicitação foi negada pelos Estados Unidos em março de 2023. A Trump Media alega que a censura à Rumble prejudica também a Truth Social, plataforma criada por Trump que depende da empresa para operar. O senador Marco Rubio sugeriu que o ministro pode ser alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. Em postagem na internet, o próprio Trump afirmou que acompanha a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e apoiadores. Segundo o presidente norte-americano, o único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelo voto do povo brasileiro. Isso se chama eleição, escreveu.
A Polícia Militar de São Paulo agora tem uma parceria para dificultar o roubo de celulares. O aparelho será bloqueado imediatamente após ser levado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo começou a usar o aplicativo Google Localizador para bloquear celulares Androids roubados ou furtados. A empresa anunciou que a PM de São Paulo vai ter acesso à função anti-roubo no Android para ajudar as vítimas a bloquear mais rápido os celulares. A medida faz parte de um acordo do Google e a Polícia Militar. A tecnologia já é usada pelos usuários, mas a ideia da parceria é que as vítimas não precisem chegar em casa ou depender de outras pessoas para fazer o bloqueio após o furto ou roubo. Ainda na rua, ela poderá acionar a PM para isso. O policial consegue, dentro da viatura, bloquear a tela do aparelho da vítima, rastrear a localização, emitir um alerta e até apagar todos os dados se necessário. Segundo a PM, a nova tecnologia está disponível em 80% dos celulares registrados no estado de São Paulo, mas é preciso ativar a função de rastreamento e bloqueio, que pode ser feita pelo menu de configurações no aparelho, na parte de proteção contra roubo. Para os outros 20%, a função ainda não está disponível, mas a polícia pode acionar a localização do celular e emitir um alerta sonoro. E a seguir, o presidente Lula manda novo recado ao presidente dos Estados Unidos, Trump, ao afirmar que países do BRICS não aceitam reclamações. E mercado de estética fatura 140 bilhões de reais por ano no Brasil em consultas e tratamentos. O presidente Lula recebeu visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para destravar comércio com a Índia, que tem a nação mais populosa do mundo. O Brasil quer diversificar suas exportações para o país, principalmente com aeronaves da Embraer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer aprofundar os laços comerciais com a Índia. Apesar das duas nações integrarem o grupo BRICS e serem aliadas naturais em áreas como a redução da pobreza e produção de biocombustíveis, a Índia ocupa um lugar bem aquém na lista de parceiros comerciais do Brasil. O presidente Lula defende a ampliação de um acordo Mercosul-Índia, que, em sua visão, pode contribuir para reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias que ainda obstruem o comércio entre os dois países. Ao lado, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que o governo brasileiro desempenhou papel significativo em fortalecer as relações entre Brasil e Índia e que, junto do presidente Lula, irá trabalhar na expansão do acordo comercial. O presidente expôs ao primeiro-ministro Modi a disposição da Embraer de consolidar sua presença na Índia em parceria com empresas locais, com transferência de tecnologia e formação profissional. Os aviões da empresa brasileira Embraer podem ajudar o país a concretizar o plano UDAN, para que todos os indianos possam voar. Ainda assim, a Índia e seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes permanecem como um mercado pouco explorado pelo Brasil. O governo brasileiro quer diversificar suas exportações para a Índia, que hoje se concentram em açúcar e petróleo. Neste ano, a Embraer criou a subsidiária em Nova Delhi para ampliar sua atuação nos setores de defesa e aviação no país. Apesar de os dois países serem membros do bloco do BRICS e aliados naturais em temas como redução da pobreza e produção de biocombustíveis, a Índia está longe de figurar entre os principais parceiros comerciais do Brasil. O comércio bilateral é pequeno se comparado às trocas com China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Com as tarifas de Donald Trump que afetam o comércio global, o presidente Lula passou meses buscando fortalecer as relações comerciais com mercados além dos parceiros tradicionais. Agora ele está determinado a destravar uma relação que nunca decolou totalmente devido a uma série de incompatibilidades e ao fato de que o Brasil e a Índia frequentemente competem na venda de produtos similares. Hoje, o presidente Donald Trump disse que os países que fazem parte do BRICS receberão uma tarifa de 10% muito em breve. A declaração aconteceu em uma reunião de gabinete na Casa Branca, onde ele afirmou que o bloco está tentando tirar do dólar o status de moeda de reserva mundial e prejudicar os Estados Unidos. O presidente Lula condenou a ameaça do presidente dos Estados Unidos de impor uma taxa adicional aos países que se alinharem às políticas do BRICS. As críticas ocorreram em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.
A Casa Branca vem anunciando desde ontem novas tarifas a países que não conseguiram entrar em acordos com os Estados Unidos, mas nunca incluiu ainda Brasil e Índia nesse novo pacote. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, disse hoje que vai sancionar o projeto que criou mais 18 vagas de deputados federais. O total passará de 513 para 531, ao custo de R$ 65 milhões por ano. Falta apenas a sanção do presidente Lula, que não estaria disposto nem a sancionar, nem a vetar o projeto até o prazo final no próximo dia 16. Com isso, a decisão caberia ao próprio parlamento. O presidente do Senado disse que assina. 2 pesquisas divulgadas hoje revelaram que o presidente Lula teria dificuldades para vencer uma nova eleição. Faltando quase 15 meses para a disputa, surgem os nomes de Michele Bolsonaro, do PL, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como fortes adversários em um segundo turno. A pesquisa de intenção de votos foi realizada pela Atlas Intel Bloomberg. O presidente Lula tem 48% das intenções de voto contra 47,5% da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Brancos, nulos e os que não souberam responder representaram 4,5%. Caso a disputa fosse com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente tem 47,6% e Tarcísio 46,9%. Neste caso, os indecisos, brancos e nulos são 5,5%. Em ambos os cenários, há empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 2.621 pessoas por meio do recrutamento digital aleatório entre os dias 27 e 30 de junho. O nível de confiança é de 95%. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, leva vantagem numérica sobre o atual mandatário, 48,6% contra 47,8% de Lula. Indecisos, brancos e nulos são 3,6%. Mas Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e enfrenta uma acusação no Supremo Tribunal Federal, o STF, por tentativa de golpe de Estado. Lula leva vantagem sobre todos os outros governadores de direita testados no levantamento. O petista ganha de Ratinho Júnior, do PSD, por 47,3% a 39%. De Romeu Zema, do Novo, por 48% a 38,6%. De Ronaldo Caiado, do União Brasil, por 47,8% a 35,3%. E de Eduardo Leite, do PSD, por 47% a 23,9%. A pesquisa Atlas Bloomberg também concluiu que o presidente Lula segue reprovado pela maioria dos eleitores brasileiros, o equivalente a 51,8%. A aprovação é de 47,3% e não souberam responder 0,9% dos entrevistados. O cenário é estável na comparação com a pesquisa feita no mês de maio, quando a desaprovação chegou a 53,7% e a aprovação era de 45,4%. A avaliação do petista também permanece constante. 51,2% consideram a gestão ruim ou péssima. Eram 52,1% e 41,6% avaliam o governo como ótimo ou bom, ante 41,9%. O conceito regular foi citado por 7,2%. Anteriormente eram 6%. O prefeito de Palmas, no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, sofreu um infarte agudo no quartel-general da Polícia Federal. Ele está preso desde o mês passado por suspeita de vazar informações sigilosas da Justiça. Eduardo Campos foi levado para a UTI do hospital e depois liberado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, decidiu que, diante do quadro grave do prefeito, ele pode ficar em prisão domiciliar. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou sua guerra comercial global ao anunciar hoje uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e dizer que as taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, há muito ameaçadas, serão aplicadas em breve. Disse ainda que estuda um aumento para as tarifas do grupo do BRICS, do qual o Brasil faz parte. Novos motivos para o sobe e desce no mercado financeiro. No Brasil, o dólar caiu 0,59% e terminou o dia cotado em R$ 5,44. Na Bolsa de Valores, a baixa foi pequena, de 0,13%, aos 139.100
e 303 pontos. O Brasil é o quarto país do mundo no mercado da beleza. Os brasileiros movimentando mais de 140 bilhões de reais por ano. O mercado de estética no Brasil tem crescido cada vez mais. Um estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, a ABPEC, revelou que nos últimos 5 anos o setor cresceu 587%. O Brasil já é o quarto país do mundo que mais consome produtos de beleza, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Um dos fatores para esse crescimento foi o envelhecimento da população. Com isso, as pessoas buscam ter cada vez cuidados com o seu corpo. E para isso, contam com novas tecnologias e produtos oferecidos pela indústria dos cosméticos. Um cuidado que cresceu especialmente entre os homens. E os preços dos produtos são variados, com boa relação custo-benefício. Serviços como depilação, design de sobrancelha, manicure e pedicure foram os que mais puxaram esse aumento. E esse crescimento deve continuar. A estimativa é que esse mercado continue em evolução aqui no Brasil, chegando em até 218 bilhões de reais até 2027. Uma inspeção da Anvisa no estado de São Paulo interditou 7 fábricas de alisantes capilares por irregularidades graves. Um dos motivos é o uso de matéria-prima vencida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta sobre o uso dos alisantes capilares que levam formol e ácido gliocílico, que, quando exposto a altas temperaturas, podem liberar uma substância prejudicial à saúde. No documento, o órgão destaca que, atualmente, o formol é permitido em produtos cosméticos no Brasil, apenas como conservante, concentrando apenas 0,2% e como endurecedor de unhas, de até 5%. Essas composições não têm autorização e perfil de segurança determinado pelo órgão. De 7 estabelecimentos inspecionados no estado paulista, 5 foram interditados durante a ação. Como resultado, a Anvisa proibiu diversos produtos alisantes irregulares no primeiro dia de julho e determinou diversas medidas preventivas às empresas inspecionadas. Dentre as irregularidades, foram detectados problemas com matérias-primas vencidas e embalagens sem rotulagem, ausência de documentos de controle de qualidade, empresas sem licença sanitária e locais em péssimo estado de conservação, equipamentos sem manutenção e lavagem de materiais sendo realizadas em cozinha comum. Os alisantes sem registros podem causar danos à saúde, como a córnea, queimaduras graves no couro cabeludo, quebra e queda dos fios de cabelo. Antes de comprar um alisante, a Anvisa aconselha os consumidores a observarem os ingredientes nos rótulos das embalagens. Inclusive, criou um painel específico com a lista de artigos regularizados. E a seguir, primeiro-ministro de Israel diz que presidente americano deveria receber o Nobel da Paz. E mais da metade da população brasileira nunca foi ao dermatologista, dando espaço às doenças da pele. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços no Oriente Médio. O anúncio ocorreu em meio às negociações entre Israel e Hamas por um cessar-fogo que não avança. O anúncio ocorreu enquanto os líderes se reuniam na Casa Branca na terceira visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 3 meses. Ao todo, 338 candidatos foram nomeados para a edição do Nobel da Paz de 2025. Deles, 244 são indivíduos e 94 são organizações de acordo com os sites da premiação. Para que a recomendação seja aceita, os indicados devem cumprir requisitos que estabelecem uma lista de quem pode sugerir alguém ou uma instituição para disputar a honraria, uma vez que não é possível enviar uma indicação em benefício próprio. No encontro, além do Prêmio Nobel da Paz, Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump discutiram o deslocamento dos palestinos a nações árabes, os ataques ao Irã e o envio de armas à Ucrânia.
A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, diz que a maior prioridade do presidente neste momento no Oriente Médio é acabar com a guerra em Gaza e devolver todos os reféns. Além da proposta de cessar-fogo apoiada por Israel, que foi enviada ao Hamas, onde pede que todos os reféns sejam libertados. As negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas seguem sem grandes avanços. Porém, Israel critica o grupo terrorista e diz que o Hamas quer fazer mudanças inaceitáveis na proposta apresentada. Um ponto de discórdia tem sido se o cessar-fogo encerrará a guerra por completo. O Hamas está disposto a libertar todos os reféns em troca do fim da guerra e da retirada total de Israel de Gaza. De acordo com Benjamin Netanyahu, a guerra terminará quando o Hamas se render, se desarmar e partir para o exílio, algo que o grupo palestino se recusa a fazer. Esta não é a primeira vez que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos falaram sobre a ideia de deslocar os mais de 2 milhões de moradores de Gaza. De Israel, que voltou a atacar a faixa de Gaza, o primeiro-ministro israelense vem mencionando planos de ocupar o território palestino. Enquanto isso, em Gaza, os ataques mútuos continuam. 5 soldados israelenses foram mortos, de acordo com o exército de Israel, nesta terça-feira, e 18 palestinos foram mortos em bombardeios. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu em um discurso perante o parlamento britânico um cessar-fogo incondicional em Gaza. Macron também considerou que a solução de 2 estados, o reconhecimento do Estado da Palestina, também são a única maneira de construir a paz. O presidente francês ainda disse que, como europeus, não existe 2 pesos e 2 medidas. A investigação sobre o acidente de trânsito que terminou com as mortes do atacante Diogo Jota do Liverpool e do seu irmão apontou excesso de velocidade. O veículo estava sendo guiado por Jota. As investigações ainda estão em andamento, mas as marcas deixadas pela Lamborghini Huracan já foram analisadas. Segundo a Guarda Civil Espanhola, tudo apontou para excesso de velocidade. Jota e seu irmão André Silva morreram na madrugada de 2 para 3 de julho, em um acidente em uma rodovia no noroeste da Espanha. O carro saiu da pista e pegou fogo. Os investigadores citaram inicialmente que um pneu poderia ter estourado no momento em que o veículo estava fazendo uma ultrapassagem. Jota se casou em 22 de junho com sua companheira de longa data e mãe de seus 3 filhos. Ele estava a caminho de Santander, no norte da Espanha, quando sofreu o acidente. O atleta de 28 anos pretendia pegar uma balsa de lá para a Inglaterra, porque havia sido aconselhado a não viajar de avião devido a uma recente operação no pulmão. Diogo Jota foi contratado pelo Liverpool em 2020 por 314 milhões de reais após várias temporadas no Wolverhampton. Desde então, foi fundamental nas conquistas recentes dos Reds, incluindo o título do campeonato inglês da última temporada. Jota também conquistou a Liga das Nações da Europa, há poucas semanas pela seleção de Portugal. A cidade de São Paulo teve o seu pior dia de ataques a ônibus. Em apenas 24 horas, 59 veículos foram vandalizados. A capital paulista teve o pior número de ataques a ônibus desde a atual onda, que começou no mês passado. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP Trans, desde o mês passado, 328 veículos foram danificados. Além da capital paulista, também ocorreram ataques em municípios do ABC Paulista e da Baixada Santista. Na semana passada, a Polícia Militar anunciou a implantação de uma operação para proteger os veículos. Ela será realizada até o próximo dia 31, em áreas com mais denúncias de vandalismo no estado. Ao todo, estão sendo mobilizados mais de 3.500 viaturas e quase 8.000 PMs. 4 pessoas haviam sido detidas por suspeita de depredarem ônibus na Grande São Paulo. A primeira detenção foi de um adolescente em Cotia, na região metropolitana. Depois, 2 homens haviam sido presos em flagrante após danificarem coletivos em Pirituba e Santo Amaro. Uma passageira ficou ferida. Entre os criminosos está um homem responsável por atirar uma pedra em coletivo e ferir outra passageira. O incidente ocorreu na Avenida Washington Luiz, zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, mais da metade dos ataques estão concentrados na zona sul paulistana. A participação de alguma organização criminosa nas ações foi totalmente descartada. Os investigadores apuram se os atos surgiram a partir de desafios marcados pela internet, mas ainda não encontraram evidências no monitoramento de plataformas digitais e redes sociais.
Em nota, a SP-Trans repudiou os atos e garantiu fornecer todas as informações necessárias para auxiliar nas investigações. A maioria dos brasileiros nunca foi ao dermatologista. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que muitas pessoas não acham que precisam procurar um médico para cuidar da pele. Basta não sentir nada, mas não é bem assim. Mais da metade da população brasileira, cerca de 90 milhões de pessoas com 16 anos ou mais, nunca consultou um dermatologista, o que corresponde a 54% da população. Por outro lado, 41% notaram o surgimento de sinais na pele, cabelos ou unhas nos últimos 12 meses. Especialistas veem com preocupação esses resultados, ressaltando a existência de condições crônicas que afetam significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, que se manifestam pela pele, como câncer, que tem a maior incidência no Brasil, infecções e desequilíbrios hormonais. O impacto das doenças de pele é alto, visto que é o maior órgão do corpo e está constantemente exposto às agressões externas, como sol e poluição. Essa instabilidade demonstra barreiras estruturais e culturais no país. Entre elas, o desconhecimento da importância do cuidado com a pele, a dificuldade de acesso aos especialistas no Sistema Único de Saúde e a ideia equivocada de que o dermatologista é um médico voltado apenas para a estética. O levantamento mostrou que 7 em cada 10 pessoas identificam dermatologistas como médicos especialistas, enquanto 17% não identificam tais profissionais como médicos ou da área da saúde. Entre os brasileiros, o principal fator que os fazem buscar cuidados com a pele é a prevenção de doenças, com 38%. Em seguida, com 34%, vem a higiene pessoal, mais relevante entre os homens do que entre as mulheres, seguida pela autoestima, maior entre os jovens de 16 a 24 anos. O tema foi destaque na última Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 2025. No evento, a OMS incluiu a pele como prioridade mundial de saúde. Pacientes que aguardavam há meses por cirurgias e exames conseguiram atendimento no dia e realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. A ação fez parte de um mutirão nacional que envolveu unidades de saúde em todo o país. No HU, Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, aconteceu um mutirão de procedimentos, o chamado Dia E. Um esforço coordenado que envolve toda a equipe do hospital, com a meta de reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias. Esses pacientes alguns deles já estavam aguardando em fila e outros foram entrando na fila conforme a disponibilidade do serviço foi acontecendo, né? São pacientes regulados pelo CISREG, regulados pela gestão do SUS, que estão aguardando que esses procedimentos sejam realizados nesse hospital ou em algum outro hospital da rede. E aí, quando tem um mutirão, a gente faz um recrutamento desses primeiros das filas e convoca. Estavam previstas 36 pequenas cirurgias e 44 exames. A gente está fazendo cirurgias, especialmente pequenas cirurgias com foco em diagnóstico em oncologia. Então, são aquelas lesões que podem levar a diagnóstico de câncer, precisa de tratamento rápido, tratamento oportuno. E, além disso, a gente também está fazendo alguns exames, como, por exemplo, endoscopia, ultrassom de abdômen, ultrassom de articulações e exames de eletroencefalograma. O motorista Vanilton de Oliveira esperava há 2 anos por uma cirurgia para a retirada de um cisto no braço esquerdo que lhe causa dores constantes. Com o mutirão, ele finalmente vai ser atendido. Eu vim fazer a cirurgia, já está marcada, né? Eu tive sexta-feira aqui, aí passei pelo Dr. Flávio e ele marcou a cirurgia para hoje aqui. O que eu sinto é um alívio muito grande, porque eu venho após 2 anos aí sentindo muita dor, não consigo dormir, gateja, e a gente fica triste porque não consegue um dermatologista na saúde. Aqui eu fiquei bastante tempo, graças a Deus agora saiu aqui para mim, eu estou muito feliz, eu acho que veio de encontro o que eu estava necessitando.
Este mutirão faz parte de uma ação nacional que deve somar aproximadamente 10.300 procedimentos em 45 hospitais universitários. São mais de 1.000 cirurgias, 1.300 consultas e mais de 7.000 exames, todos realizados em um único dia, com a participação de profissionais e estudantes da área da saúde. Hoje é o dia que é o dia de ED-ABSE, que é uma mobilização nacional. Então, esses 45 hospitais universitários federais, eles estão realizando simultaneamente esse esforço para a redução de filas, né? E é um projeto, que é o EBSE em Ação, alinhado com o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, com o presidente Lula, que visa atender a todas as especialidades. E a gente está dando ênfase, né, no dia de hoje, às cirurgias oncológicas, ortopédicas e cardiológicas. Esse projeto ele também conta com residentes, estudantes de graduação, né, o que demonstra nosso compromisso como uma empresa de hospitais universitários com a formação qualificada voltada para o cuidado qualificado com o paciente e também com o atendimento das necessidades da população. E a seguir, baixa da temperatura exige maior cautela dos pais com o sistema respiratório das crianças. E levantamento aponta que não existe quantidade mínima de carne processada considerada sem riscos para o consumo. Um levantamento internacional revelou que, ao contrário do que muita gente diz, não existe uma quantidade segura para o consumo de carne processada, ou melhor, ultraprocessada. Os embutidos costumam deixar sequelas no organismo, seja com 2 ou 20 fatias. O estudo conduzido por pesquisadores nos Estados Unidos identificou que não existe um limite considerado seguro para o consumo de carnes processadas. Mesmo uma porção por dia já eleva o risco de câncer de intestino e de diabetes. A análise traz uma relação entre o consumo de bebidas açucaradas e gorduras trans. A carne processada foi o alimento com maiores aumentos de risco. Os dados mostram que o consumo diário de uma porção de carne processada, que varia entre 0,6 e 57 gramas, já elevou em pelo menos 11% o risco de diabetes em relação aos que não ingeriram o alimento. Para o câncer de intestino, cuja porção nos estudos era de 0,78 a 55 gramas, as chances aumentaram no mínimo 7%. As estimativas para os problemas de saúde foram consideradas conservadoras pelos cientistas, ou seja, o risco pode ser ainda maior. As pesquisas também sugeriram uma maior probabilidade de desenvolver doença isquêmica do coração. Porém, o nível de evidência disponível foi considerado baixo. Em relação às bebidas adoçadas, a revisão encontrou um aumento de ao menos 8% no risco de diabetes e de 2% no de doença cardíaca. No ano passado, um estudo acompanhou dados de quase 10 milhões de pessoas e encontrou uma associação com o risco aumentado para 32 agravos de saúde diferentes. A chegada do inverno e a queda nas temperaturas trazem preocupações para as mães de crianças. O cuidado redobra quando os pequenos possuem alguma doença respiratória. Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, doenças respiratórias como gripes, resfriados e viroses costumam se tornar mais comuns. Essas enfermidades são mais preocupantes em crianças, pois se trata de um grupo de risco. Mas você sabe qual a diferença entre cada uma delas? A virose são grupos de doenças causadas por vírus. Resfriado e gripe são doenças causadas por vírus, mas que têm as suas diferenças. Resfriado costuma ser uma doença mais branda, não deixa o paciente muito debilitado, geralmente não demanda a internação do paciente. Enquanto a gripe, ela pode ser com comprometimento de pulmões, pode precisar de internação do paciente quando é uma gripe moderada a grave. E a Covid? A Covid é outra virose também que pode se apresentar de maneiras
assintomáticas, sem sintomas, sintomas muito leves, parecendo um resfriado, como congestão nasal, espirros, coriza, febre, dor no corpo, indisposição, cansaço, falta de apetite. E pode ter comprometimentos mais graves, como falta de oxigênio, precisar de internação hospitalar, ou até mesmo alguns quadros mais inflamatórios sistêmicos. A Simone Amaral é mãe do Brian, que tem pouco mais de 1 ano. Ela precisou buscar atendimento médico porque o garoto estava com fortes sintomas gripais. Tem uns 3 dias, mais ou menos, que ele está gripado, né? Está com um pouco de dificuldade para respirar, está com o nariz entupido, nariz escorrendo. Ele deu febre também e agora começou a dar um pouco de dificuldade, né, para se alimentar, né? A pediatra explica quando os pais devem procurar ajuda médica. A avaliação médica é necessária, principalmente se tratando de crianças, quando o paciente apresenta uma febre muito alta, ou seja, acima de 39 graus, ou então, por mais que os sintomas sejam mais brandos, mais leves, como uma febre baixa, tosse, os sintomas sejam persistentes por 3 dias ou mais. A partir daí já precisa de uma avaliação para ver o que está acontecendo. Ou então, quando o paciente tem prostração persistente, fora de febre, o paciente está abatido, está muito indisposto, não consegue ingerir líquidos, reduziu a produção de xixi. Isso são sinais e sintomas de procurar o atendimento médico. A Jaine, que é mãe da Heloísa, de 2 aninhos, conta que entre os principais cuidados para evitar gripes e resfriados estão a lavagem nasal, o uso de agasalhos e evitar aglomerações. Eu tenho feito a lavagem nasal, né, que é muito importante. Comprei própolis também, né, que a médica passou para dar a ela em casa. Deixo ela sempre assim com touca, né, bem calçada, evitar sereno e contato com assim, aglomeração de pessoas. Isso aí é muito importante. Se tiver com sintomas, use máscara. Se for precisar circular em ambientes públicos, ter contato com outras pessoas, sempre estar higienizando as mãos, lavando as mãos antes de se alimentar ou antes de manusear objetos que é de uso compartilhado, ou então ficar mais em repouso, não ter contato com outras pessoas. A Simone Oliveira, que é mãe do Ian de 5 anos, também disse que seu filho teve sintomas gripais recentemente. Teve tosse, ele teve febre, mas não ficou muitos dias não, ficou alguns dias aí para a escola, tem uns 15 dias mais ou menos. E o que você fez para tratar? Eu levei ao médico, né, passou as medicações, fiz nebulização nele em casa, né, bastante água, essas coisas líquidas, e graças a Deus está bem melhor. Os cuidados preventivos também são importantes para evitar essas e outras doenças, a exemplo da vacinação. A vacina ela está ali para nos fornecer estímulo para a imunidade contra essas doenças. Então, se a gente recebe uma vacina, quando a gente tem o contato com essa doença, a gente não vai ter uma forma tão grave, porque a gente já vai ter tido alguma memória, alguma imunidade para nos defender contra essa doença. Então, o sentido da vacina é não ter a doença da forma grave, não precisar de internar e até mesmo evitar o óbito do paciente por conta dessa doença. E amanhã vai acontecer o Show da Fé Juventude, um grande evento da Igreja Internacional da Graça de Deus no centro de São Paulo, bem na esquina da Avenida São João com a Rua dos Timbiras. Uma extensa programação em pleno feriado. Os jovens vão receber uma chuva de bênçãos no dia 9 de julho. O evento especial Show da Fé Juventude vem aí e promete ser um encontro marcante com uma explosão de fé e louvor. Show da Fé! Ó filho de Sião. Um dia para espalhar os ensinamentos e a luz de Cristo. O evento contará com a participação de grandes personalidades da Igreja da Graça. Para iniciar a manhã com a palavra do Senhor, o pastor Jaime de Amorim traz os ensinamentos em uma mini vigília especial. Serão 3 horas de muito louvor e propósitos para edificar e salvar vidas. Será um tempo de adoração,
de fortalecer a fé e de crescer espiritualmente. Não pense que apenas quem mora próximo ao centro de São Paulo serão os únicos a se divertir. Em algumas igrejas da Graça espalhadas por São Paulo, terão caravanas com destino ao grande show da fé da juventude. Um exemplo é a caravana Show da Fé da Família, que vai sair de Franca no dia 8 de julho, às 10 horas da noite. O ponto de saída será na rua Voluntários da Franca, número 810. Para quem sentir no coração esse desejo, poderá descobrir que Jesus tem realizações e coisas novas para a sua vida. Por isso, não deve ficar de fora dessa grande jornada abençoada de adoração a Deus. Chame seus amigos e familiares, pois será um tempo de união entre os irmãos, um propósito de vida. A Igreja Internacional da Graça de Deus já está se preparando para esse grande evento. Quem passou na Avenida São João agora à noite percebeu uma grande movimentação de trabalhadores. Quem também já esteve no local um pouco mais cedo foram os pastores Guilherme Rosa e Letícia Rosa. Nós teremos 180 minutos ali de adoração, de louvor, e vai ser muito especial. Em seguida, a gente tem também participação da Turminha da Graça para as crianças, então é para toda a família, de 0 a 100 anos, a gente costuma dizer. Todos estão convidados para estarem aqui conosco. Então, Turminha da Graça, a gente também depois vai ter o Coral SIG, que é o coral da nossa igreja, que o pastor Rogério Rosa desenvolve esse trabalho. Em seguida, nós teremos também a banda Offer, que é a banda do Ministério dos Jovens, e ali diversos convidados, pastor Tiago Pérez, Israel Soares, o Peter, que canta rap também, algo diferente para a juventude, e o pastor e cantor Fernandes Lima cantando aquele forró gostoso para Jesus. Por se tratar da quarta-feira, a Igreja da Graça, ela tem o Dia da Família, será uma mensagem voltada para a família, mensagem que vai tocar em pais, em filhos, lembrando também que a Bíblia mostra e não falha. A Bíblia diz que com o passar do tempo, o amor de muitos esfriaria, pais contra filhos e filhos contra pais. Então é necessário essa palavra para alcançar realmente a família. Então eu creio que será uma mensagem voltada para a família. Não tem um tema ainda, não tem a palavra específica, porque quem vai ministrar a mensagem vai ser o pastor Jaime de Amorim Campos, mas nós estaremos ali ouvindo a mensagem. Eu tenho certeza que vai ser para a família e para quem precisar também ser libertado, curado em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.